quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no texto da carta de Paulo aos Efésios. Nós temos estudado a carta de Paulo aos Efésios, então abra aí sua Bíblia no capítulo de número 1. Nós iremos ler dos versos de número 15 a 23. São os mesmos versos que nós lemos na última oportunidade em que nós estivemos estudando esta carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler os versos de 15 a 23, mas, porém, dando um foco especial aos versos 20 ao 23, do verso 20 em diante, uma vez que no último estudo nós meditamos aí sobre o texto dos versos 15 a 20. Então nós leremos toda a perícope, mas vamos manter o nosso foco nos 4 últimos versículos dessa perícope. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso de 15 a 23. Veja aí o que nos diz a palavra do Senhor. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Feche aí os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós iremos orar ao Senhor pedindo que Ele nos presenteie, que Ele nos dê a graça da iluminação do seu Santo Espírito para que nós possamos compreender a sua palavra. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor por mais este dia, por mais esta oportunidade que nós temos de poder estudar a sua palavra, de poder ouvir a sua voz por meio da sua palavra. E, Senhor, eu quero rogar ao Senhor, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, a bênção da iluminação do Teu Santo Espírito, para que ao corrermos os olhos aqui pela Tua palavra, para que ao desenvolvermos o nosso pensamento aqui acerca do Teu ensino, na Tua santa palavra, Senhor, que para os nossos ouvidos seja como de fato ouvir a voz do Senhor de forma estrondosa e poderosa, ó Deus, abalando as nossas estruturas, ó Deus, transformando a nossa mente e o nosso coração, gerando frutos, ó Deus, para a eternidade, ó Deus, nos fazendo crescer no Senhor, fazendo, ó Deus, com que nós sejamos aperfeiçoados segundo a imagem de Cristo Jesus, o seu Filho. Senhor, nós desejamos compreender a Tua palavra, nós desejamos conhecer mais do Senhor, nós desejamos, ó Deus, ouvir o conselho do Senhor para as nossas vidas. E nós só podemos fazer isso estando diante da Sua palavra, palavra que nós lemos, palavra em que nós cremos, palavra que nos traz confiança, esperança, que nos faz ficarmos firmes diante de toda e qualquer situação. Senhor, por misericórdia, Deus, queira nos abençoar esta manhã. Queira nos falar aos corações, queira, ó Deus, nos instruir, queira, ó Deus, nos fazer crescer para a sua glória. Senhor, essa é a minha oração humilde, ó Deus, reconhecendo a minha condição, reconhecendo o pecador que eu sou,
reconhecendo que eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer para os meus irmãos, mas é também uma oração confiante. Ó Deus, reconhecendo e crendo que Cristo Jesus, aquele que governa soberanamente sobre todas as coisas, Ele é quem nos capacita, Ele é o nosso mediador perfeito, Ele é quem nos usa, Ele é quem confirma as palavras através da ação do Santo Espírito. Ó Deus, é em nome de Jesus, é confiado nos seus merecimentos que eu oro ao Senhor, confiando, ó Deus, de que o Senhor nos recebe em sua presença e de que o Senhor nos atende também, segundo a sua boa vontade. Por misericórdia, ó Deus, para com a minha vida e para com a vida dos meus irmãos, que eu possa ser usado como um instrumento do Senhor, para a sua glória e para a edificação do seu povo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Vamos meditar um pouco mais nesta carta rica, nesta carta preciosa do apóstolo Paulo aos Efésios. Os versos que nós estudamos anteriormente, nossa última oportunidade, nós vimos a oração do apóstolo Paulo aqui nesta perícope, dos versos de 15 a 23. Nós vimos a oração do apóstolo Paulo em favor dos seus leitores. Ele havia os ensinado nos versos anteriores quanto às ricas bênçãos com as quais Deus, o Pai, os abençoou a sua igreja, abençoou os seus leitores nas regiões celestiais. E bênçãos que, como nós já vimos no texto, elas revelam o eterno propósito de Deus que está a se cumprir em Cristo Jesus e que é executado na igreja e através dela. Tudo isso nós já estudamos, tudo isso nós já vimos em oportunidades anteriores. E o que nós estamos aqui a ver agora, ainda neste texto que nós lemos na última oportunidade, é a continuidade desta oração sobre a qual nós meditamos na última vez em que nós nos encontramos. Paulo, ele inicia aqui a sua oração com uma declaração de ações de graças por aquilo que Deus está fazendo na vida dos seus leitores. Paulo, no primeiro verso aqui, ele vai dizer que, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com o santo, para com todos os santos, eu não cesso de dar graças por vós. Então era por causa da fé e do amor destes crentes, da fé e do amor que se apresentava entre os seus leitores, que Paulo então dava graças ao Senhor constantemente. Era esta fé e este amor, eram estas notícias sobre os seus leitores, sobre estas igrejas que o faziam, o serviam de alegre motivo para que ele constantemente os apresentasse diante do Senhor em oração. A oração regular de Paulo por seus leitores é, como ele relata aqui, uma oração por iluminação espiritual, para que eles possam conhecer a Deus mais profundamente. Veja aí o que ele diz no verso 17 que nós lemos. Ele vai dizer assim, ele vai orar ao Senhor para que ele vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A oração de Paulo também é para que eles compreendam a natureza da esperança cristã. Isso é o que nós vamos ver aí no verso de número 18. Ele vai dizer assim, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, do chamamento de Deus. E ele vai orar ainda para que eles conheçam, para que eles experimentem a natureza do poder de Deus que já está operante nos cristãos, a natureza de um poder que já se apresenta na experiência daqueles crentes. É isso que nós vamos ver aí na parte A do verso de número 19, quando ele vai dizer que este poder é o poder que opera para com os que cremos. Isso nos leva a afirmar com convicção que este poder ao qual o apóstolo se refere neste texto é o poder de Deus para salvar o homem, é o poder de Deus para conduzir o homem à redenção. Então,
Paulo deseja que os seus leitores entendam a natureza e a intensidade do poder de Deus operado neles para a sua completa redenção. É isso que nós vimos aqui, resumidamente, no nosso último estudo. Então, nós chegamos aqui à metade do texto que nós lemos. O que nós sabemos, meus irmãos, é que os leitores efésios, eles, por virem de um ambiente de crenças fortemente mágicas, de alguma forma, eles poderiam ter achado que o poder de Diana era mais imponente e temível do que o poder de Deus. Diana era uma deusa da mitologia romana que era considerada a rainha, tanto dos poderes celestiais quanto dos deuses do inferno. Por algum motivo, estes crentes, estes leitores, eles poderiam pensar que Diana possuísse um poder maior do que Deus. Esse pensamento poderia ter corroído a confiança desses crentes em Deus e minado a firmeza deles em meio a esse conflito espiritual em que eles estavam engajados. Mas Paulo, ele sabia que a proporção espetacular do poder de Deus no seu povo, ela só será completamente revelada no final dessa criação. Mas o apóstolo Paulo, ele já podia mostrar aos seus leitores para onde olhar na presente época para ver o poder, este supremo poder, este poder espetacular de Deus manifestado. Havia uma oração judaica, uma oração diária judaica, que via na habilidade de ressuscitar os mortos no futuro o principal exemplo do poder de Deus. Paulo concorda com isso, mas ele entende, mas para o apóstolo Paulo, o evento decisivo ele já aconteceu. A primeira parcela da ressurreição futura, ela já ocorreu. E é para isso que o apóstolo Paulo está apontando o olhar dos seus leitores aqui. Então, no verso de número 20, Paulo ele nos estimula a contemplar a eficácia da força do seu poder, que está aí na parte B do verso 19, este poder que é exercido em Cristo. É em Cristo que nós temos uma contemplação da manifestação do exercício do poder de Deus. As afirmações aqui, tanto acerca da ressurreição de Jesus, quanto de sua exaltação à direita de Deus, elas eram tradicionais na igreja. Nas palavras que nós encontramos aqui no verso de número 20, nós temos uma referência do apóstolo Paulo ao Salmo de número 110, no verso 1, no verso de número 1. Salmo 110, no verso 1, diz o seguinte: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Paulo está a fazer aqui uma referência a este texto de Salmos. E a exaltação do rei de Israel como ungido de Deus emprestou aqui uma aplicação suprema ao Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo, pegando este texto das antigas escrituras para aplicá-lo a Cristo Jesus. A afirmação da exaltação de Cristo aqui no verso 20, ela fala da entronização de Jesus como governante cósmico, à direita de Deus nos lugares celestiais. Veja aí, verso de número 20, o qual ele exerceu em Cristo, o poder, a eficácia da força do seu poder, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, este texto atesta a entronização de Cristo Jesus à direita de Deus Pai nas regiões celestiais. Quando a ascensão e a exaltação de Jesus são mencionadas aqui, nós temos normalmente a tendência de imaginá-las num determinado lugar. O texto refere-se às regiões celestiais. Então nós pensamos que a exaltação de Cristo, ela remete a um lugar específico.
mais especificamente, a exaltação de Cristo, ela remete ao céu somente. Mas como disse Calvino, quando se diz que Cristo ele está elevado à mão direita de Deus Pai, Calvino vai dizer que isso não significa um determinado lugar, mas que o Pai tem dado poder a Cristo para que possa administrar em seu nome o governo dos céus e da terra. Então, Cristo, ele é exaltado como governante cósmico, ele é posto em um lugar de reinado, em um lugar de soberania, ele se assenta à direita de Deus Pai, mas não para governar somente os céus. O seu governo não abarca somente as regiões celestiais. O seu domínio está sobre todas as coisas. Ele governa e administra sobre céus e terra. É isso que nós estamos a aprender aqui neste texto. E visto, meus irmãos, que Cristo, ele é o homem verdadeiramente representativo, a sua ressurreição e a sua glorificação, elas são também um retrato daquilo que Deus há de realizar em nós. Abra a sua Bíblia aí, no texto da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses 3, capítulo de número 3, verso 21. Veja a afirmação do apóstolo Paulo aí em Filipenses 3, 21. A palavra de Deus diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Veja só, meus irmãos, esta aqui é a razão pela qual o autor aos Hebreus, ele nos encoraja a que conservemos firmes a nossa confissão. É o que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, dos versos 14 a 16. É como homem que Cristo está assentado à direita de Deus. Cristo é um homem verdadeiramente representativo. Mas a humanidade de Cristo, ela não é como a nossa humanidade. A humanidade de Cristo Jesus não é uma humanidade marcada pela rebelião e pelos efeitos do pecado de Adão. A humanidade de Cristo Jesus é uma humanidade perfeita. É por isso que o autor aos Hebreus nos encoraja. É por isso que o autor aos Hebreus, ele quer nos conduzir a que nós nos acheguemos à presença de Deus. Cristo, meus irmãos, ele é a personificação da criação perfeita de Deus. Cristo Jesus, ele é aquilo que Deus quer que nós também venhamos a ser. Deus deseja que nós venhamos a nos tornar a semelhança de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é a imagem perfeita de Deus que fora perdida no Éden por causa do pecado de Adão. Sendo homem, Jesus, meus irmãos, ele sabe o que é padecer. O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus, ele conhece as nossas fraquezas, e não somente as conhece, mas ele se compadece delas. A perfeita humanidade de Jesus, uma humanidade que não fora afetada pelo pecado, ela é a razão pela qual nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça para socorro em ocasião oportuna. É isso que o autor aos Hebreus vai dizer. Cristo, meus irmãos, ele modela a vida redimida. Assim como ele se fez como um de nós, assim como Cristo assumiu a humanidade, assim como Cristo tornou-se homem por sua própria vontade, pela sua vontade, pelo seu poder,
por sua obra, pelos seus merecimentos, por aquilo que ele fez, nós seremos também refeitos segundo a sua imagem. Nós seremos refeitos segundo a imagem de Cristo Jesus. É a humanidade de Jesus, é o Cristo homem que se assenta à direita de Deus Pai, que nos promove tamanha segurança para que nós nos acheguemos diante ao trono da graça de Deus. É por isso que o autor aos Hebreus nos encoraja a que façamos isso. Agora nós passamos ao verso de número 21, e o pensamento sobre a ressurreição e a exaltação de Cristo conduz à declaração de Cristo como o Senhor de tudo. A posição de Jesus, ela está acima de todo principado e potestade e poder e domínio. É isso que o apóstolo está a dizer no verso 21. O que nós sabemos, meus irmãos, segundo as Escrituras, é que este lugar elevado sempre foi o lugar de Cristo Jesus no universo, porque Jesus ele é eternamente o Filho de Deus, o Deus Filho. A palavra de Deus, no texto de João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, no verso de número 31, vai dizer o seguinte: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. É para esse lugar que ele foi novamente exaltado, depois de ter a si mesmo se humilhado para assumir a nossa humanidade. Mais à frente, no capítulo 4, no verso de número 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Na época de Paulo, meus irmãos, os judeus em geral, eles reconheciam que poderes demoníacos e ou angelicais, eles atuavam por trás das estruturas políticas do mundo. Acreditava-se, portanto, que esses poderes, eles dirigiam os governantes e os povos da terra. Aqui, no verso 21, Paulo se preocupa em dizer que Cristo, ele é o Senhor sobre todos eles, sobre todos estes poderes. Ele é o Senhor sobre todo principado e potestade e poder e domínio. Ele é o Senhor sobre todo nome que se possa referir. Por isso, nenhum outro poder no mundo, meus irmãos, ou nos céus, seja bom ou mal, pode ser comparado ao poder de Deus em Cristo Jesus. Pode ser comparado ao governo de Cristo Jesus. A autoridade de Jesus, como aquele que está exaltado à direita de Deus, ela está acima de tudo e de todos. Recentemente, nós tivemos aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal por parte de um de seus ministros em favor de que a igreja no Brasil ela não estivesse sujeita aos decretos que vêm sendo estabelecidos por governos estaduais e municipais. A decisão do ministro Cássio Antunes era de que as igrejas não deveriam estar sujeitas a essas decisões, portanto, poderiam continuar com seus trabalhos desde que o fizessem com capacidade reduzida. Então, o colegiado ali se reuniu, os demais ministros se reuniram e revogaram aí essa decisão do ministro Cássio Antunes e decidiram que não, que as igrejas elas devem aí obedecer ao que estiver estipulado em decretos estaduais e municipais. Portanto, se o município de Ipatinga, se o prefeito de Ipatinga, ele em seu decreto determina o fechamento das igrejas por ocasião da pandemia, nós temos então de funcionar
de portas fechadas, como nós temos feito, não por decisão de um decreto municipal, mas do mesmo modo funciona com o governo estadual, com o decreto do Estado. E aí, depois dessa reunião, a gente vê a discussão de algumas pessoas, de alguns crentes, né, de alguns dentro do meio evangélico, levantando aí uma suspeição de uma perseguição velada das autoridades do Estado contra a igreja. Eu não quero entrar aqui nesse mérito. Eu, de fato, creio que o Estado não tem e não deve ter ingerência sobre a igreja, mas esta não é a questão. A questão é o que tem sido levantado aqui por alguns dos nossos irmãos. E o que me deixa um pouco mais surpreso é que esta hipótese de uma perseguição velada por parte do Estado contra a igreja, ela é recebida por muitos crentes com pavor, com temor. Eles estão fechando as nossas igrejas, eles vão comprometer o nosso trabalho. E agora como que nós vamos semear a palavra? Nós estamos em uma ditadura. Nós estamos aí em um tempo próximo do fim. Este é o prenúncio da revelação do anticristo. Nós estamos sendo perseguidos. O que nós vamos fazer? Eu tenho para mim que muitos dos nossos irmãos estão apavorados com essa situação. Mas a verdade, meus irmãos, a verdade que nós aprendemos neste texto aqui, que pode ser aplicada à nossa experiência e à realidade da igreja durante os séculos, a verdade é esta, meus irmãos. Podem vir governos, reinos, exércitos, toda e qualquer outra estrutura de poder a que se possa referir. Mas a igreja de Cristo, ela está sob um governo maior e mais poderoso. Um governo que é exercido por Cristo sobre todas as coisas. Muitos recebem com temor, muitos se preocupam com a existência ou não de um sistema que quer subjugar a igreja. Muitos se preocupam e temem pelo poder de um Estado que quer suprimir a força da igreja. Mas não há poder que pode subjugar a igreja de Cristo, meus irmãos. Veja o imperador Nero, em Roma. Louco, incendiou boa parte da cidade de Roma, culpou os cristãos. E aquele período deu início a episódios estarrecedores de perseguição e execução contra os cristãos por parte de ordem, do mandato do imperador Nero, utilizando-se da força do Estado. A igreja sucumbiu? A igreja acabou? Jesus perdeu o controle? Jesus, assentado à direita de Deus, se desesperou. E agora o que eu vou fazer? E agora como eu contorno essa situação? Foi isso que aconteceu, meus irmãos. A igreja cresceu vigorosamente. O evangelho se expandiu por entre as nações. Nós não estamos sujeitos a estas estruturas de poder e governo que são frágeis, que não se podem equiparar ao poder supremo de Cristo Jesus. Todas estas estruturas de poder hão de ruir ante o reinado eterno de Cristo Jesus, meus irmãos. Ele é o soberano sobre todas as coisas.
Ele é o que governa supremamente sobre todas as coisas. Nada existe que esteja fora de Cristo Jesus, que não esteja debaixo da sua autoridade, que não esteja debaixo do seu governo. E nós somos o seu povo. Nós nos rendemos a um só. Nós seguimos a um só. Nós obedecemos a um só. E nós nos dobramos diante de um só. A saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Senhor sobre tudo. E todos os governos, e reinos, e exércitos, todo o poder que se possa conhecer, há de ser subjugado ante o governo soberano de Cristo Jesus. Todos hão de dobrar os seus joelhos. Todos hão de se curvar ante o governo eterno de Cristo Jesus. Ah, mas Lucas, e se vier uma ditadura comunista? Ah, mas e se o Lula for eleito? Meu irmão, pode juntar Lula com Bolsonaro e junta os outros candidatos aí. Junta Ciro, junta Moro, junta todo mundo, junta os governos mundiais, juntem-se todos os exércitos, juntem-se todos os povos. Não há quem possa derrotar o governo soberano de Cristo. E não há, portanto, quem possa suprimir a força do poder que é operado na igreja. A perseguição pode vir, meus irmãos. Veja os apóstolos. Eles eram perseguidos, açoitados, presos e mortos. E a igreja crescia. Então venham. Então esperem. Venham e vejam o que Deus há de fazer no meio do seu povo. Olhem lá em Atos dos Apóstolos. Os apóstolos, eles eram perseguidos em uma dessas ocasiões, enquanto 2 deles foram açoitados por pregarem no templo em Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer no texto que eles saíram se regozijando por poderem ter sofrido por causa de Cristo. Nós não devemos receber com temor ou pavor preocupações acerca de uma perseguição que possa ou não existir contra a igreja. Nós devemos receber com a plena confiança no poder que é executado por Cristo Jesus através da igreja, por aquele que fez ao longo dos séculos da história que a igreja suportasse as mais vis perseguições e crescesse para a sua glória. A perseguição pode vir, meus irmãos, de fato. Num tempo próximo, esses eventos podem revelar uma perseguição de fato contra a igreja. Nós vamos temer? Nós vamos nos sujeitar? Nós vamos dar a mão para o Estado? Nós vamos nos tornar seus amigos para que não soframos? Não, meus irmãos. Nós nos dobramos diante de um só. Nós servimos a um só. E eles podem vir para ver o que acontece. A história da igreja nos dá a certeza de que o poder que é operado em nós há de nos manter firmes para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso que nós podemos compreender neste texto. Essa é uma aplicação para o nosso tempo. Agora, o que aconteceu antes, nestes versos que nós expomos, aqui até o verso 21, pode ser resumido dizendo-se que o Pai pôs
todas as coisas debaixo dos pés. Veja aí o verso de número 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Então, isso pode ser resumido nesta pequena frase do apóstolo Paulo. Todas as coisas foram postas debaixo dos pés de Cristo Jesus. E assim, sem dúvida alguma, é de maneira intencional aqui que o apóstolo Paulo se utiliza das palavras do Salmo de número 8, no verso de número 6. Este salmo diz assim: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhes puseste. Anteriormente ele havia feito menção ao salmo de número 110, onde a afirmação é de que os poderes haveriam de ser postos, os poderes dos inimigos haveriam de ser postos debaixo dos seus pés. E aqui no Salmo 8, ele faz a afirmação de um ato já ocorrido, de algo que já foi feito. Sob os seus pés tudo lhe puseste. Este versículo ele é usado novamente em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 27. Diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, referindo-se aqui ao Deus Pai. Então, meus irmãos, é importante aqui que nós percebamos algo. É importante perceber que o Salmo a qual o apóstolo Paulo faz referência aqui, ele fala do lugar do homem, conforme Deus pretendeu que fosse, coroado de glória e honra e criado para ter domínio sobre as obras das mãos de Deus. Em grande parte, o homem ele perdeu esta posição devido à fraqueza e ao estado de sujeição a que ele foi reduzido por causa do pecado. Então Jesus, com isso tudo, ele é retratado como sendo o segundo Adão que recebe a tarefa de exercer o domínio sobre o cosmos. Portanto, nós vemos que somente o verdadeiro homem, Jesus Cristo, satisfazendo o propósito divino, sendo através dele e nele que nós somos restaurados também à nossa verdadeira dignidade. É em Jesus que nós vemos a operação deste poder de Deus. É em Jesus que nós somos restaurados à nossa verdadeira dignidade. Jesus Cristo, ele é o Senhor de todas as coisas, mas em particular, esta é a sua relação com a igreja. É isso que nós vamos ver na sequência do verso 22, porque o apóstolo vai dizer que Deus, o Pai, o deu à igreja, deu Cristo à igreja, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O essencial aqui, que se segue no verso 22, é mais bem formulado pela tradução da Nova Versão Internacional, da NVI, que diz assim, que Deus o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui é que a igreja tem autoridade e poder para superar toda a oposição, porque o seu líder e cabeça é Senhor de tudo. Governa sobre todas as coisas, porque todas as coisas lhe foram postas debaixo dos seus pés. É isso que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que para o benefício da igreja, Cristo, ele é o cabeça. E o seu grande propósito para a igreja e a relação desta com ele, ela é expressa no fato de Cristo considerá-la como o seu corpo. Veja aí o verso 23. O texto continua dizendo assim: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que isso significa? Isso significa muito mais do que simplesmente dizer que a igreja, meus irmãos, ela é o ajuntamento dos discípulos de Cristo, ou o povo de Deus. Isso aqui significa
a união essencial de Deus com o seu povo em Cristo Jesus. Isso aqui significa aquilo que nós aprendemos aqui em uma série anterior do pastor Paulo, que era ministrada às quartas-feiras, acerca da união mística de Cristo com a igreja. É isso que este texto exprime. Veja o que diz o nosso catecismo maior. Pergunta de número 66. A pergunta é a seguinte: qual é a união que os eleitos têm com Cristo? A resposta do catecismo é a seguinte: a união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus, pela qual são eles espiritual e misticamente, ainda que real e inseparavelmente, unidos a Cristo, seu cabeça e esposo, o que se efetua em sua vocação eficaz. O que nós aprendemos? É que, embora Jesus tenha sido exaltado até o trono de Deus, estando, portanto, ausente de nós em sua carne, nós ainda podemos ser unidos a Ele de uma maneira mais íntima, até mesmo do que a comunhão usufruída pelos discípulos de Jesus com Ele durante o seu ministério terreno. A nossa união com Cristo é mais íntima do que a união daqueles que andaram ao lado de Jesus enquanto Ele exercia o seu ministério. Então, tendo se unido conosco na sua carne, tendo Cristo Jesus se unido conosco na sua carne, nos nossos pecados, no nosso sofrimento e morte, Ele agora nos une consigo mesmo em sua vida na nova criação por meio do seu Espírito. Tendo tomado sobre si o peso, a carga pelo nosso pecado, pelo nosso delito, tendo sido feito maldição por nossa causa, agora Ele nos une consigo mesmo em sua vida, na nova criação. Isso é feito através do Espírito de Deus. Essa é a união de Cristo com a sua igreja. É uma união onde a vida de Deus ela transborda por meio de todos. É isso que nós experimentamos enquanto igreja. Michael Horton, em sua teologia sistemática, ele vai dizer o seguinte: Cristo, portanto, é a nova criação. Estar em Cristo é ser exilado desta era e ser realocado na era vindoura. João Calvino ele vai nos oferecer uma lista de benefícios desta nossa união com Cristo, da união de Cristo e sua igreja, em que ele diz o seguinte, veja bem: vemos que toda a nossa salvação e todas as suas partes estão compreendidas em Cristo. Devemos, portanto, cuidar para não derivar a mínima porção de nada mais. Se procuramos salvação, somos ensinados pelo próprio nome de Jesus que ela é dele. Se buscarmos quaisquer outros dons do Espírito, eles serão encontrados na sua unção. Se procuramos força, ela está no seu domínio. Se pureza, na sua concepção. Se delicadeza, no seu nascimento. Isso porque pelo seu nascimento ele foi feito igual a nós em tudo, para que aprendesse a compartilhar das nossas dores. Se procuramos redenção, ela está na sua paixão. Se há absolvição, na sua condenação. Se remissão da maldição, na sua cruz. Se satisfação, no seu sacrifício. Se purificação, no seu sangue. Se reconciliação, na sua descida ao inferno. Se mortificação da carne, no seu túmulo. Se novidade de vida, na sua ressurreição. Se herança do reino celeste, na sua entrada no céu. Se proteção, se segurança, se abundância e provisão e todas as bênçãos no seu reino,
se confiante expectação do juízo, no poder de julgar que lhe foi conferido. Enfim, uma vez que um rico estoque de todo tipo de bens sobeja nele, bebamos dessa fonte e de nenhuma outra. O que Calvino está a nos dizer é que nós encontramos todas as coisas em Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós desejamos e que não pode ser saciado por nada daquilo que o mundo tem para nos oferecer, nós o podemos encontrar plenamente em Cristo Jesus. O verso 23, ele prossegue e descreve Jesus como aquele que a tudo enche em todas as coisas. E descreve a igreja como sendo a sua plenitude, ou seja, a expressão plena de Jesus Cristo. Encher aqui é uma metáfora utilizada pelo apóstolo Paulo para tornar-se presente e ativo em, ou então significa estender influência ou governo sobre. Como cabeça, meus irmãos, sobre todas as coisas, Jesus as enche. E assim ele começa a cumprir o mistério mencionado nos versos de número 9 e 10. Ele começa a tarefa de sujeitar a rebelião e de atrair todas as coisas à unidade e harmonia em si mesmo. Vamos voltar aí aos versos de número 9 e 10 do capítulo 1, onde o apóstolo Paulo faz menção ao mistério da vontade de Deus em Cristo. Ele diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. A sua vontade é essa, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Por isso é que o apóstolo Paulo refere-se a Cristo Jesus como sendo aquele que a tudo enche em todas as coisas. A sequência, meus irmãos, do pensamento expresso aqui neste texto que nós lemos, parece ser que, pela ressurreição e ascensão de Cristo Jesus, ele é então exaltado para ser o Senhor de tudo. Ele é o cabeça de todas as coisas para a igreja. A igreja, ela é o seu corpo e, como tal, ela deve expressá-lo no mundo. Ela deve servir como uma exata expressão do ser de Cristo Jesus. E mais do que isso, a igreja deve ser uma expressão plena ao ser preenchida por ele, cujo propósito é encher tudo o que existe. O que nós aprendemos aqui neste texto é acerca da maravilha do soberano poder de Deus, que é exercido em Cristo Jesus e que Cristo Jesus executa na igreja e através dela. Há pouco mais de um ano, nós fomos acometidos pelo coronavírus. Há pouco mais de um ano, nós estamos a viver em um estado pandêmico. No início da pandemia, quando as coisas se agravaram um pouco mais, a semelhança do que está a acontecer agora, nós tivemos de fechar as nossas portas. As nossas igrejas tiveram de dar continuidade ao seu trabalho através de transmissões virtuais como essa que nós estamos fazendo. E aí algumas pessoas diziam assim: agora que a gente não pode se reunir mais, muita gente que não dava valor para isso vai
vai perceber a falta que faz a reunião dos crentes ali na igreja, o culto que é prestado diante do Senhor. Enquanto isso, alguns outros já não estavam tão animados, né? Falaram assim, na verdade, esse distanciamento, esse isolamento, este tempo em que a igreja vai ter de funcionar de portas fechadas vai afastar ainda mais aqueles que já estavam distantes. Mas olhem para este texto, meus irmãos. Vejam o que é a igreja. Veja o que é operado na igreja. Não se trata, meus irmãos, de uma questão estrutural, de uma questão física estrutural. Não é aquilo que é feito nos templos, nos prédios. Não se trata de um poder que é exercido através simplesmente de atos, de assistência social e outras coisas. Trata-se de um poder espiritual que é operado na igreja, que é exercido por Cristo Jesus na igreja, de modo a, na igreja, no meio do seu povo, no meio daqueles que são o seu corpo, a realidade da nova criação, ela possa emergir no mundo. Ah, Lucas, mas existem tantos defeitos. Ah, Lucas, eu sou um dos que desanimou com esse distanciamento. A igreja tem problemas demais. Eu vejo os irmãos e a dificuldade que eles têm de conduzir um bom relacionamento. Eu vejo pessoas que não se gostam, que olham torto umas para as outras. Ah, Lucas, eu queria exercer o meu dom, o meu talento na igreja e eu não sinto que eu tenho espaço. Ah, eu desanimei com esse negócio, cara. Esse negócio de igreja, não sei se serve para mim. Olha, meu irmão, é por isso que a oração do apóstolo Paulo é para que os seus leitores eles tenham iluminados os olhos do seu coração. Para ver no meio de toda essa tragédia que existe ainda no nosso meio por causa da operação do pecado, é para que no meio de toda essa desordem os nossos olhos possam ser postos na beleza daquilo que o Senhor está fazendo no meio dessa gente, de gente quebrada, de pecadores, de gente carente da sua graça. É por isso que nós também temos a necessidade de termos os olhos do nosso coração iluminados. É por isso, meus irmãos, que vocês, quando desanimados, quando perceberem as mazelas, as dificuldades, aquilo que acontece dentro das nossas comunidades, aquilo que acontece no meio do povo de Deus por causa da operação do pecado, é por isso que importa que vocês orem ao Senhor pedindo: Deus, me faça ver o que o Senhor está fazendo no meio do seu povo. Abra os meus olhos. Me faça ver a operação do poder do Senhor na minha própria experiência e na experiência dos meus irmãos. Como muitos, meus irmãos, eu também já me desanimei com a igreja.
E estou sujeito a passar por isso ainda. Mas eu aprendi a orar isso. A pedir ao Senhor para me deixar ver o que Ele está fazendo. Sabe, meus irmãos, o Senhor, Ele ilumina os olhos do nosso coração. O Senhor nos faz perceber que a igreja segue viva como nunca antes. O Senhor nos faz perceber que o seu trabalho não foi interrompido, que o seu corpo segue no exercício da sua função. O Senhor abre os nossos olhos. O Senhor nos deixa ver aquilo que Ele está fazendo no meio do seu povo. E não somente isso. O Senhor nos dá o privilégio de fazermos parte daquilo que Ele está fazendo no meio do seu povo. Apesar de nós, meus irmãos. Apesar de sermos quem nós somos. O Senhor nos concede este privilégio, meus irmãos. Mas é preciso que nós consideremos que, sendo a igreja o corpo de Cristo, embora em meio à nossa experiência nós percebamos a existência de tantas coisas que ainda hão de ser consertadas pelo Senhor, é preciso que nós percebamos que, apesar dessas coisas, como gente de Deus, como corpo de Cristo, como aqueles que devem expressar plenamente o caráter de Cristo no mundo, virar-se contra a igreja, dar as costas para a igreja, é como dar as costas para Jesus. Às vezes, essa situação de distanciamento, meu irmão, te convenceu de que ficar em casa é melhor, de que não participar dessa comunhão é melhor, de que viver como um desigrejado é melhor. Assisto a transmissões pela internet, acompanho alguns pastores do meu gosto. É melhor do que participar daquilo ali. Eu convido você a se convencer do contrário, meu. Eu encorajo você a enxergar a igreja como aquilo que ela é. O corpo de Cristo. Aqueles por meio do qual Cristo exerce o seu poder e autoridade no mundo. E eu convido você a, tão logo seja possível, nos reunirmos presencialmente, correr para esse lugar aqui junto com a gente, para poder ver aquilo que Deus está fazendo e para poder ter o privilégio de participar daquilo que Cristo realiza no meio do seu corpo. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, te agradecemos por poder meditar, ainda que distantes um dos outros, ainda que tendo de ser através destas transmissões. Para nós, ó Deus, é um privilégio ouvir a Sua voz, receber o Seu conselho, ler a Tua palavra, compreender e conhecer mais do Senhor. E nós desejamos avançar, ó Deus, nesta jornada. Nós desejamos conhecer ainda mais. Nós desejamos experimentar ainda mais. E, Senhor, eu oro, ó Deus, humildemente, para que sejam iluminados os olhos do meu coração e dos corações dos meus irmãos, para que nós possamos, ó Deus, ver aquilo que o Senhor está fazendo no meio do seu povo, para que nós possamos, ó Deus, compreender que o Senhor nos dá a graça e o privilégio de fazer parte do que o Senhor está fazendo. E para que o Senhor nos faça, então, experimentar, ó Deus,
experimentar o que é ser igreja de Jesus no mundo, através do serviço uns para com os outros, da fé, ó Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e do amor que nós demonstramos uns para com os outros. Ó Deus, que nós possamos ver, que nós possamos experimentar, que nós possamos servir, que nós possamos viver como povo do Senhor neste mundo, para a sua glória e honra. Essa é a minha oração em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém.